Tudo bem com você? Você sabe que nesse vídeo de sábado, esse agora era para ser a resenha do livro Mulheres que Correm com Lobos. Só que eu andei pesquisando um pouquinho mais sobre menopausa e sobre terapia hormonal e acabei acessando alguns vídeos que eu achei muito interessante, os insights, né, as reflexões que eu resolvi postar esse vídeo no sábado mesmo. Lembrando que nós estamos em maio de 2025. E eu acabei caindo no perfil de um médico que é um querido, que é o Dr. Sang Cha. Ele é médico professor pela USP, então ele dá aula na USP, no curso de medicina, e ele é especialista em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. E aí tem um vídeo dele, depois eu vou colocar o nome do perfil, tudo direitinho aqui na descrição do vídeo, mas fica aqui comigo. Aliás, já dá o like nesse vídeo, que ajuda o canal. Mas enfim, eu acabei caindo num vídeo dele, porque ele estava conversando com outro querido, que é o Dr. José Bento, e eles estavam num almoço, e eles estavam conversando sobre as últimas reflexões sobre terapia hormonal para mulheres. E aí foi uma conversa muito interessante, porque ele estava falando, esse Dr. Shank, do Congresso Avançado de Reposição Hormonal que teve agora no comecinho de abril de 2025. Né? Então esse vídeo caiu para mim porque justamente eu estou capturando informações interessantes para trazer aqui para o canal para você. Né? E aí, nesse congresso que ele estava levando a palestra dele, as informações das pesquisas que ele vem realizando em relação à terapia hormonal feminina, ele falou, começou a surgir alguns questionamentos ali na mesa, no almoço, né? Quando iniciar? Quanto antes, melhor. Olha que interessante. Né? Então, assim, de novo, ele trouxe um dado que eu já tinha também, que geralmente a gente vai atrás de repor, né, essa queda gradual dos hormônios femininos por volta lá dos 50 anos, quando chegam os fogachos, né, e a insônia, por exemplo, mas que poderia ter iniciado a reposição hormonal antes, porque o declínio começa antes, por volta dos 45. Né? Então, seria interessante já começar antes a reposição. E ele diz que as últimas pesquisas trazem informações muito interessantes, que quando você começa a fazer uma reposição hormonal na mulher, você garante, você possibilita chances dela não entrar num grupo de risco que foi observado nas mulheres pós-menopausa, né? Que é a galera 55 mais, 60 mais. Por que eles têm esses dados? Porque apenas 4% das mulheres fazem reposição hormonal. Olha que interessante. Então, 96% das mulheres estão expostas a isso que eles chegaram à conclusão, do quanto que os hormônios femininos protegem as mulheres. Então, diante disso, ele traz essas novas informações por conta dos hormônios femininos bioidênticos. Então, agora tem uma outra tecnologia, tá certo? Então, o que previne, tá? Redução de infarto em 50%. Então, essa história que a gente sempre ouviu falar do quanto que os homens infartam, né, e como as mulheres não infartam ou infartam menos, é porque a gente tem essa proteção dos nossos hormônios femininos. Então, quando você faz a terapia hormonal, você reduz em 50%. Né, nessas mulheres 55 mais, 60 mais, 70 mais, entende? Então é como se você fizesse um investimento,
né, você amortecesse essa queda gradual dos hormônios femininos, você possibilitasse às mulheres manter um certo nível de hormônios femininos para garantir a saúde a longo prazo, entende? Redução do Alzheimer, lembrando, a gente já vem conversando aqui no canal sobre a adaptação neurológica a tudo que acontece de diferente nos ovários, né? Então, como a modificação da liberação desses hormônios é captado e como o cérebro da mulher sofre nessa adaptação. E nesse sofrimento pode colocar a mulher, né, com chances de Alzheimer. Então, a terapia hormonal reduz a incidência de Alzheimer nas mulheres. Osteoporose, né? Então, você não fazer reposição hormonal, a gente tem perda de massa óssea. Então, não sei se você já percebeu a preocupação do seu ginecologista em relação a isso, né? Aos exames de densidade óssea, eles estão muito em cima disso, né? E pasme, olha as últimas pesquisas que o doutor Shang Xia traz. Redução de câncer de mama. Olha que coisa interessante. Então, dependendo da idade que você tem, você escutou dos perigos dos hormônios, né? E até ele fala, todo medicamento tem o seu risco. Até o Tilenol, até a aspirina, quando ministrada de uma forma errada, pode fazer muito mal à pessoa. Então, aqui ele vem trazendo informações sobre terapia hormonal feminina de ponta, que são esses hormônios bioidênticos atuais, hoje. Lembrando, esse vídeo é de maio de 2025. Esse congresso que que ele participou e traz essas informações é de abril de 2025, há um mês atrás, né? Então, assim, eu achei muito interessante esses dados, o quanto para nós, dependendo da idade, né? Eu vou fazer 54 anos este ano, em 2025, o quanto que a gente traz um ranço dos perigos da terapia hormonal, do quanto que é perigoso. É lógico que cada caso é um caso. Eu mesmo, eu uso fitoterápicos, né? Amora miura é um fitoterápico, tá? Então tem algo na amora negra que é muito parecido com estrogênio. Óleo de prímula, tá? Eu vou deixar esses nomes todos na descrição. E para libido, maca peruana. Então eu tomo esses fitoterápicos que são liberados pela Anvisa, certo? Por isso que eles são comercializados, né? E zerou os meus sintomas do climatério, principalmente na faixa dos 50 anos, que chegaram os fogachos de uma forma muito violenta e a insônia. E fora a questão de humor, tudo isso organizou, tudo isso voltou para o lugar. É lógico que, fora isso, eu mantenho o meu peso, né? Então, atualmente eu estou num peso muito bom, durmo cedo e minha alimentação é limpa de produtos processados, tá? Então, a minha alimentação é mais para low carb e comida de verdade. Então, minha insulina está sempre baixa. Então, isso talvez a gente faça um vídeo mais para frente. O que você acha? Falando um pouco sobre essas decisões de autocuidado que a gente faz em relação ao sedentarismo, a manutenção de peso, né, a qualidade alimentar e qualidade de sono. Isso tudo ajuda quando você vai fazer um acompanhamento com fitoterápicos, que não é o caso, né? O Dr. Cheng não fala sobre isso, até porque não tem pesquisa científica em relação a fitoterápicos e nem vai ter. Porque pesquisas científicas são patrocinadas pela indústria farmacêutica. Entende? Então, a grana, o dinheiro que vem para as pesquisas
em relação à medicina, à saúde, que envolve controle de doenças, ainda, né? Ainda isso vem modificando, mas ainda a medicina é em cima de controles de doenças para controlar a morte e para nos proporcionar longevidade. Entende? Então, juntamente isso vem a onda da promoção de saúde, né? Então, o que fazer com essa vida a mais que a gente vem ganhando? Então, são essas discussões que os profissionais de saúde vêm promovendo cada vez mais, entende? Então, eu fiz essa escolha de cuidar do meu climatério com esses fitoterápicos. Você pode conversar isso com o seu ginecologista, né? E conversar sobre reposição hormonal, né, dos hormônios femininos bioidênticos. E aí, ele vem fechando a discussão nesse vídeo que eu achei tão interessante, né, que todo mundo fala dos riscos da terapia hormonal e da reposição hormonal. E aí ele fala, mas ninguém pergunta quais são os riscos de você não fazer a terapia hormonal. Não é interessante? E ele faz um convite às mulheres. Já que 96% das mulheres ainda não fazem reposição hormonal, lógico, depois dessa cultura de medo, dizendo que dá câncer, que dá câncer, que dá câncer, agora de repente previne o câncer, as últimas pesquisas. É lógico que a gente está apavorada, é lógico que a gente tem medo, é lógico que a gente olha para as mulheres da nossa família, né? Mas ele nos convida a fazer essa pergunta para o nosso ginecologista, para a nossa ginecologista. Tá, o senhor já falou dos riscos de fazer a terapia hormonal. Hoje bem menos, tá? Hoje bem menos, ginecologistas já não vêm com essa história. Mas ele nos convida a fazer que pergunta? Por favor, doutor, doutora, tem como o senhor, a senhora, me explicar quais são os riscos de não fazer terapia hormonal? O que é que vai acontecer quando eu tiver 60 anos? Quando tiver 70, 80 anos? Entende? Porque o ginecologista da minha sogra, que tem 85 anos, pediu para ela começar a tomar Amora Miura. Ela nunca tomou nada, ela nunca sentiu nada na menopausa dela. Ele falou, não, mas a senhora não pode ficar sem tomar nada, não. Né? Então, assim, fitoterápicos estão aí para a gente pesquisar e pensar. E o doutor Chanchá, que eu vou deixar o nome dele todo direitinho e o perfil dele do Instagram aqui na descrição, nos convida a essa pergunta. Perguntar para o nosso ginecologista quais são os riscos de não se fazer terapia hormonal. E aí ele diz assim, se ele não souber responder, se ele ficar sem saber responder, mude de médico. Achei bem interessante. E aí, o que você achou dessas informações? Nossa, eu achei assim interessante. Me fala, escreve nos comentários o que mais que você gostaria de saber, da gente conversar aqui toda semana, né, aqui no Psico Café. Eu nem me apresentei. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia. E aqui toda semana a gente bate papo, tomando café, tentando entender o que é que está acontecendo com as mulheres 50 a mais e esse mundo, né? Se esse mundo está preparado para receber as mulheres com 60, 70, 80 anos, né? O que nós pensamos em relação a isso? Se inscreve no canal e fica aqui comigo. Beijo!